E aí, pessoal, tudo bem? Ahn, Duas coisas que vocês precisam saber antes de eu começar esse vídeo aqui. A primeira é que eu sou terrivelmente pessimista e catastrófico. Tento trabalhar isso em terapia e não adianta. Eu vivo constantemente com a ideia de que tudo pode dar muito errado do nada. E o meu objetivo não é nem tirar vantagem disso, mas é ter previsibilidade e antecipar acontecimentos e conseguir alertar pessoas mesmo que elas não acreditem em mim. Então eu vou dar um cenário aqui bastante pessimista, e se você ficar mal com desgraça, se você ficar mal com previsões de coisas ruins, é melhor que você não assista isso. A segunda coisa que eu precisava alertar, esse era o primeiro. Tinha duas coisas que eu precisava dizer. A segunda, se eu lembrar, depois eu falo. O que a gente faz, né, gente? Bom, se você ficou numa bolha na última semana e não viu nada do que aconteceu no mundo, e pior do que isso, se você está quase uma semana numa bolha errada, dizendo pra você que a culpa é da mulher que estava no show, que a culpa é do ser humano que não se arrepende, que não acredita, que não tem fé, porque ninguém acreditou em Noé. Se você tá achando que isso daqui é culpa de alguém em específico e a raiva dessa pessoa tá permitindo você dormir tranquilo, talvez se você estiver bem é melhor você não assistir isso daqui, né? Porque é melhor que você continue bem. Na verdade, talvez você já acredite no que você acredita para ter conforto na sua vida, porque aí você fala que a culpa é do governador ou do Lula e aí, ou então da pessoa não ter fé, e aí foda-se, a pessoa merece se foder. E eu acho isso de uma tremenda falta de bom senso e de empatia e de vergonha na cara. Principalmente quando a pessoa ainda vai lá e posta isso, né? Tá vendo? Não acreditou, não temeu a Deus, se fudeu, seu otário. Sim, as pessoas estão se fudendo porque merecem, porque não acreditaram. É excelente Deus esse que você criou pra você. O que acontece, não tô falando da sua religião, tô falando das falsas, de outras igrejas aí, que ficam falando isso. O que aconteceu é que essa geografia aqui, ela foi muito cruel, e o que acontece, teve um evento, uma catástrofe perfeita, porque o que acontece, a Terra gira, não sei se você ficou sabendo que a Terra é redonda, aí as massas de ar giram, e o ar, ele vai mudando de temperatura no lugar de onde ele passa. E o girar da Terra faz com que a gente tenha constantes massas de ar polares, que são frias e que vão indo, elas tendem a ir para o centro. E qual é o ar que está vindo do centro, né? É uma massa de ar quente. Então, você tem sempre uma corrente de ar da Amazônia quente descendo, e você sempre tem do polo uma subindo. E dificilmente elas têm força suficiente para chegar na Terra muito frias ou muito quentes, e quando chega é um puta de um calor no verão, é um puta de um frio no inverno. E o que aconteceu é que duas massas tiveram muita força e elas se encontraram, e elas resolveram se encontrar justamente nessa parte aqui. Porque se elas tivessem se encontrado nessa parte aqui, estaria safe, nada teria acontecido. Mas como ela choveu toda nessa parte aqui, que se eu chamar de laguna vai ter geógrafo tendo derrame, mas eu noob de geografia, né, vejo uma laguna aqui e tem conexão, tem vazão, só que essa vazão é pequena. E aí a massa de ar quente, que ela é alta, ela encontrou com a massa de ar fria, que é baixa, e aí a massa de ar fria bateu, e quando a massa de ar frio ela bate no ar quente, ela liquefaz. Então, você tem uma condensação. Eu acho que é isso, química básica do estado gasoso vai para o estado líquido, aí chove. E o que aconteceu é que essas correntes eram longas, então ficou vindo ar quente durante muito tempo daqui e ar frio durante muito tempo daqui, se encontrando aqui, isso daqui tudo derretendo. Então, tudo isso daqui virou água, e virou água tudo no mesmo lugar, e caiu tudo na mesma pia. E o triste é que a vazão daqui de baixo não foi mais rápido do que a absorção dessa terra aqui de cima, porque a gente tem muito rio para cá, a gente tem muito... E essa área aqui, ela absorveu muita água, porque o nível não tinha vazão para cá, então o mar não recuou, o mar avançou e não recuou. Não é que o mar avançou, choveu,
E essa vazão toda de água, ela não conseguiu correr para o mar a tempo de salvar as cidades, e aí ela alagou todas essas cidades. Qual a probabilidade disso acontecer de novo, em breve? É um evento, é uma tempestade perfeita. O problema é que, assim, jamais ter acontecido não significa que não vai mais acontecer. E a gente está vivendo num mundo novo que a gente não conhece. Eu entrei em pânico. E uma das coisas que me tranquilizou um pouco, porque, assim, vamos parar de falar merda. Vamos combinar uma coisa. Vamos parar de falar merda. Porque, assim, mas o governo... Não, o cientista avisou em 2021 e o governo não fez nada. Não pense que o governo tem dinheiro para pegar toda essa cidade aqui e falar, vamos carregar mais para lá. Vamos pegar, corta e cola 200 km para lá, 500 km para lá, porque a chuva não chega. Não é desse jeito que funciona o mundo. Não é desse jeito que funciona o mundo. Se você não quer que o Estado tenha o poder de bater na porta da sua casa e falar, sai, vaza, vai para outro lugar, isso daí é israelense que faz com o palestino. Eu não quero o governo do Brasil fazendo isso comigo, batendo na porta da minha casa e falando, vaza daqui, sai. Não. As pessoas, elas têm a liberdade de morar onde elas querem e elas decidem morar de acordo com as necessidades dela. Então, ontem eu estava numa sala de espera de resultado de laboratório e o cara falou, as pessoas estão aí porque elas querem. Se você não consegue emprego nem fudendo, e o único emprego na sua área que você consegue é em Aracaju, em Atalaia, você vai morar onde? Em Goiás? Porque é seguro? Não, você vai morar do lado do seu trabalho. E você fica refém do seu trabalho. E o dinheiro que você ganha mal dá para pagar suas contas, que dirá escolher onde você vai morar e com o que você vai trabalhar. As pessoas não são livres só porque aqui é uma democracia. As pessoas não podem fazer o que elas querem. Elas moram onde conseguem. E aí fica engravatado na Faria Lima falando, favelado é burro, alaga tudo, o cara vai lá e constrói no mesmo lugar. Que opção você dá para essa pessoa? É a pergunta que tem que se fazer. Esse estudo aqui, ele está dizendo que 35% das cidades, das residências da minha cidade vão ficar alagadas se a temperatura subir 3 graus. Já subiu 1,5. Subiu 1,5, o lugar onde eu moro já está suscetível a esse alagamento em azul aqui, ó. Tá vendo? Ele já está suscetível a isso. E se subir mais, pode ficar pior. Coroa do meio, nem fodendo que eu vou morar lá. Talvez é o primeiro lugar a ficar submerso. A única coisa que me tranquiliza é que em Aracaju, se vier uma tempestade perfeita dessa, é mais improvável. A massa de ar polar chega fria do jeito que chegou, para dar tanta chuva do jeito que deu, porque ele encontrou com uma quente. A probabilidade de chover muito aqui, ela é muito menor, embora o nível do mar possa subir por algum motivo, e muita chuva possa cair por algum motivo, só que o espaço de recuo pro mar, você tá vendo como a gente tá um pouco melhor geograficamente falando do que Porto Alegre? Porque uma tempestade pode fazer com que esse nível suba muito, um tsunami que nunca existiu. O tsunami, ele pode vir e pode lavar a cidade, só que uma vez que ele vai, aí vai ter a ressaca, ele vai puxar de volta e o nível do mar, ele baixa imediatamente. Por quê? Porque a gente tem um espaço grande aqui, mesmo nesses rios aqui, a vazão do rio ela é bastante eficiente para voltar para o mar. E o que a gente teve em Porto Alegre, e eu não sei o que eles vão fazer de agora em diante, é que a gente tem que ver o que faz com essa área toda aqui para ela ter a vazão que deveria ter. Porque sim, pode acontecer de novo. E aí eu tava conversando com uma americana e ela me disse, porque eu tava falando para ela, o mercado imobiliário aqui vai sofrer, as pessoas vão querer mudar para lugares onde seja mais seguro. Talvez Porto Alegre não seja mais uma opção viável. E ela disse, quando era pequena, teve aquele furacão Katrina, e o que aconteceu é que ele lavou a cidade inteira, e aí teve uns velhos, ela não é chula, eu tô traduzindo aqui do que ela falou. E aí teve aqueles velhos, sabe aqueles velhos que não quer sair da casa e falam, eu quero morrer nessa casa porque eu vivi nessa casa, eu cresci nessa casa, papai me educou nessa casa, eu vou morar aqui. Aí a pessoa foi lá e construiu a casa dela de volta porque ela é dona do terreno e ela quer morar lá porque ela quer. Só que parece que você selecionou só os velhos
e deixou a sua casa deles, reconstruída. Então a cidade é simplesmente a reconstrução de casa de velho que não quis sair dali. E aí você olha em volta da casa do cara e não tem nada. Você olha, você anda pela cidade e você vê que está completamente devastado, a economia não se desenvolveu, e aí em determinados lugares chegam caminhões do tipo que brasileiro tinha no Japão 30 anos atrás. Né, o cara mandava mensagem no seu celular, eu tocava sua campainha e falava produtos brasileiros, porque o cara estava passando com um caminhão de lugar em lugar onde tinha brasileiro para comprar, e os caras pagavam caro porque não tinha outra opção. Viabilizava o negócio. E lá os caras moram nesse esquema, do tipo, tem uma distribuição que é só para as pessoas conseguirem continuar morando ali mesmo. Tô dizendo que Porto Alegre vai virar isso? Não. Agora, assim, como que os caras vão reconstruir e com que espírito eles vão reconstruir isso, sabendo que pode chover de novo? Que essa tempestade perfeita, nada impede que ela volte a acontecer, e que tá mais provável para acontecer mais de agora em diante do que daqui para trás, né? Vamos combinar. Por quê? Porque nós alteramos o clima do planeta. Tem outro problema em tudo isso. E se você não gosta de pessoas pessimistas e catastróficas, agora você tem que dropar do vídeo mais ainda. Grande parte da produção de arroz do nosso país vem daqui. Não a maior parte, mas grande parte. E grande parte é o suficiente para alterar muito o preço. Porque você mexe... Os produtores, eles não produzem o máximo que eles podem, eles produzem de acordo com a demanda para chegar no preço razoável. O lobby durante o governo Bolsonaro favoreceu os agricultores de maneira que eles tiveram condições de aumentar ainda mais os seus lucros. É por isso que na década de 80 quem morava na fazenda era tudo fodido e quem morava em cidade grande era tudo melhorzinho de vida e tinha o êxodo rural porque não dava para morar no campo. Só que houve uma distorção aí por efeitos de lobby, por efeitos da mecânica da nossa economia e se inverteu. Quem mora em grande cidade não é rico, todo mundo fodido, e as pessoas que moram no campo você vê cada vez mais milionários, cada vez mais pessoas conseguindo progredir muito rápido na vida. Por quê? Porque você tem um lobby muito forte e um controle, uma mão oculta aí, né, da quantidade que é queimada e da quantidade que é produzida, que está fazendo com que as pessoas consigam vender. Não tem nada de errado com lucro, mas esse lucro ele poderia ser igual, só que poderia proteger muito mais a nossa população. E aí todo mundo fica falando das falas do Bolsonaro e das falas do Lula porque eles são malvados e perversos, e todo mundo acredita na loira do banheiro ou no bicho-papão e não percebem objetivamente que tem coisas ridículas na administração pública que fazem uma diferença enorme e que impactam muito a vida das pessoas. Por exemplo, estoques regulatórios. Tem vídeo meu de 2 anos atrás aqui falando de estoques regulatórios e o chilique que eu dei quando o Bolsonaro acabou com esses estoques. Eu vou falar sobre isso. Esse é o preço do arroz. Em 2016, 2018, e assim, é muito fácil você falar da inflação, mas o que está acontecendo é uma mudança de preço muito grande, de 9 para 18. E o que teve essa puxada aqui durante a pandemia? A China decidiu fazer estoques, não foi a única coisa, não pensei que é só isso que tem efeito sobre isso aqui, mas a China, ela decidiu fazer estoques regulatórios por muito tempo, coisa de 5, 10 anos. E eles começaram a comprar muito arroz e o preço começou a subir muito. Na época em que a Rússia entrou na Ucrânia e o trigo começou a ser vendido para outros lugares que não a Europa, a comida começou a subir no mundo inteiro, porque agora ela está sendo destinada aos povos que não eram abastecidos antes. E aí não tem justiça, aí a dinâmica da humanidade fazendo guerra, matando o outro de fome, aí a hora que o outro vem e ganha, e a vez do primeiro morrer de fome, porque o segundo vai comer. Em linhas grossas, é isso que está acontecendo. Vocês não têm ideia da explosão econômica que está acontecendo no Irã, quanto eles estão vivendo melhor, comendo melhor, porque simplesmente os Estados Unidos não estão conseguindo tirar óleo de graça do Oriente Médio e porque as sanções americanas não estão sendo suficientes para impedir a industrialização do Irã e a negociação deles com a China. Antigamente o cara estava sancionado e quem vendesse alguma coisa para ele levava bomba, e agora
a China tá vendendo coisa pro Irã e falando, tá, se quiser tacar bomba em mim, porque eu tô vendendo produtos para quem quer comprar, me taca a bomba. Vamos ver aí. Estados Unidos não tá tendo peito para falar, para impedir que isso aconteça. 290 milhões de habitantes de um país gigantesco e cheio de energia, está desenvolvendo indústria, desenvolvendo comércio e expandindo o potencial, aumentando o consumo. Com esse consumo, o que eles estão gerando? Gás carbônico, plástico, lixo. E o que está acontecendo? Isso está contribuindo para a destruição do planeta. A culpa é do Irã agora que o planeta está acabando? Não, para de ser burro. O que a gente teve é o sonho americano. O sonho americano, deles pegam energia de graça do Oriente Médio e pegam mão de obra escrava chinesa, etiquetam e vendem caro para a Europa e para o otário do brasileiro que gosta de uma marca americana estampada no peito. Essa dinâmica fazia com que 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos tivessem um consumo diferente do padrão do mundo inteiro. Só americano consumia igual americano, ninguém no mundo consumia igual americano. O japonês produzia que nem um louco para vender para americano, não para ele consumir, ele só guardava dinheiro. O que está acontecendo agora é que você tem a China consumindo igual americano, longe ainda, mas você tem uma classe média chinesa, e a classe média chinesa é quase a população dos Estados Unidos, e aí você tem o Irã subindo, e aí você tem a Índia começando a se desenvolver e também incentivando o consumo. O que você está tendo? Você está tendo, sei lá, uns 10 Estados Unidos consumindo como loucos, e isso vai trazer impactos não só geopolíticos, mas ecológicos, porque a gente vai acelerar o processo de destruição do planeta. Aí os Estados Unidos, que ficou 60 anos com um lobby pesado, colocando dinheiro infinito, dizendo que o homem não tem capacidade de alterar a temperatura do planeta, a hora que ele fala, China, Irã, vocês estão destruindo o planeta, para de consumir aí, o que eles vão escutar desses caras? É capaz que a China contrata o Feliciano Felício lá da USP para falar para ele, seja feliz. A gente não pode esquentar o planeta não, a gente não consegue. Esse é o mundo em que você vive. A gente não sabe se quem passou 60 anos querendo consumir igual americano, agora que pode, vai deixar de só porque quer salvar o planeta. A gente não sabe se isso vai acontecer. O que a gente sabe é que a China ficou juntando estoques regulatórios de arroz. E o que são estoques regulatórios de arroz? O governo da China está comprando arroz para deixar guardado. O chinesinho que é arroz, ele compra do produtor brasileiro. O outro chinesinho que é arroz, ele compra do produtor brasileiro, indiretamente, porque tem um monte de empresas de importação que importam e vendem e comercializam. Só que o Estado, ele tem um estoque gigantesco, porque se um dia a China ficar de mal do Brasil, ele vai falar, seu arroz não compro mais, e eu tiro do meu estoque e eu vou falar com os meus amigos africanos para ver o quanto eles podem plantar para suprir esse negócio aí que eu não quero mais comprar de você porque estou de mal. É só a China tá fazendo estoques para 5, 10 anos de arroz porque ela quer brigar com o Brasil? Não, porque ela está se preparando para uma crise climática que pode acontecer, que pode devastar plantações. Ela está se preparando para uma guerra em que ela eventualmente seja sancionada e não consegue comprar arroz por 10 anos. Tudo isso está sendo previsto. E o que acontece? Quando tem uma catástrofe em Porto Alegre e o preço do arroz sobe muito, a China pode falar assim, foda-se, eu não quero comprar esse ano. O ano que vem eu compro. Ou seja, talvez a gente não se foda no Brasil graças à previsibilidade e o preparo da China. E você tem raiva da China, porque eles fazem a vacina. Ou seja, mamãe não morre de Covid, papai não morre de Covid, porque os caras fazem a vacina, que não presta. Aquele bando de bandido comunista. Você tá triste porque você não tá conseguindo comprar um processador barato, porque agora estão taxando até compra de menos de $50. Se não tivesse a China, você não teria o que comprar, porque aqui a gente não conseguiria fazer. E se a gente fizesse aqui, o seu tecladinho não ia custar R$100, ele ia custar R$1.000. Ou ele ia custar R$100, ia ser uma bosta. Pare para pensar no quanto uma pessoa pode ser estúpida quando ela diz que o problema do mundo é a China. Porque ela teria que primeiro abrir mão de todo o estilo de vida que ela tem. Ela pode não ter dinheiro para comprar, mas o fato de ter a disposição para ser comprada depende de boas relações. E foda-se, isso não tem nada a ver com o tema do vídeo. O problema é que
Pro agro do Brasil, é melhor que a gente tenha estoques regulatórios ou que a gente não tenha estoques regulatórios? É melhor que a gente não tenha, porque se um ano eles decidem cobrar um determinado preço porque eles ficaram com preguiça de plantar e plantaram um pouco, ou se num ano eles vendem tudo para a China e sobe muito pouco, e aí eles vão aceitar quem paga mais aqui no mercado interno, o governo pode falar assim, vocês estão querendo vender por esse preço, quer saber se vocês não vão vender nada, porque eu vou vender. O governo poderia fazer isso. E assim, controlar artificialmente os preços. E o agro brasileiro, ele tem essa ideia de que o governo pode fodê-lo, portanto ele quer tirar armas do governo para fodê-lo. Só que o governo poderia salvá-lo e agora não pode. Por quê? Porque Bolsonaro, ele falou, não precisa guardar nada não, não precisa ter estoque não. Precisa... E aí você fala assim, é porque Bolsonaro era burro e não entendia a importância disso? Não, talvez ele tenha simplesmente cedido ao lobby da bancada do agro, porque ele não queria que os filhos dele fossem presos. Então olha o quanto é importante e o quanto eu estou completamente errado quando eu digo que tanto faz. Não é assim, tanto faz, importa quem você coloca lá. É que quando me dão as opções, aí eu vejo um bando de merda e aí eu falo tanto faz. Mas quem a gente coloca importa, e quem a gente coloca nos arruína. Quem a gente coloca nos complica e faz a nossa vida ser muito pior. Eu fiz um post hoje de manhã dizendo o seguinte: comprem arroz. O preço subiu no mundo inteiro, não porque Lula e Bolsonaro são bandidos, embora sejam, mas porque a China esteve fazendo estoques regulatórios. Parece que o governo chinês tem arroz estocado para sua população, que é de 1,4 bilhões de pessoas, o suficiente para 5 anos. E isso pode ser útil em casos de catástrofes naturais, agravados por mudanças climáticas e guerras ou outros eventos extraordinários. A gente também tem estoque regulatório, né, de emergência para se der alguma grande perda na safra do Rio Grande do Sul. Não, porque Bolsonaro achou que a gente não precisava. Eu fiz esse post aqui. E o que aconteceu é que isso aqui é da minha cidade. Devido a fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, estou em Sergipe, estou no Nordeste. Os fornecedores de arroz estão limitando a venda do produto. Então, o produto, o arroz, está limitado a 5 unidades por pessoa. Então, não é que talvez haja racionamento, já está tendo. E esse racionamento vai ser suficiente para tancar o preço? Não sei, provavelmente não. E aí a sociedade brasileira já está vivendo no limite do orçamento, porque a gente é proibido de gerar riqueza, porque o governo não está tancando a guerra que está acontecendo no mundo, ele está repassando para a gente, então a gente está comprando petróleo, a gente está comprando gasolina a R$6 o litro. E aí não está sobrando gordura no orçamento de ninguém, e aí agora o arroz vai explodir de preço e a gente não sabe para quanto. Porque se a gente vai ter arroz para comprar ou não no preço que a gente compra hoje, vai depender mais da China do que do Brasil. Agora, o que impede o Brasil de dar uma canetada e falar, escuta, a gente vai abastecer primeiro o mercado interno e o excedente a gente vende, e segundo, nós teremos estoques regulatórios daqui em diante, porque a mudança climática é real e a gente precisa estar preparado para isso. A gente está colocado numa dinâmica onde você luta durante 4 anos para quem vai ser eleito, e você ignora totalmente o que está sendo feito durante o mandato da pessoa de 4 anos. Então, os Estados Unidos está completamente parado, ele está sacrificando vidas, ele está desagradando o mundo. Por quê? Porque ele está preocupado não em como o Estado americano vai se projetar para o mundo, mas que candidato vai ganhar a eleição. É só isso que eles pensam. E a gente fica aqui falando, eu tenho que sabotar a campanha de fulano, eu tenho que sabotar a campanha de ciclano, eu tenho que trabalhar na campanha de não sei quem. E uma prova de que todo mundo só quer o lugar do Lula para continuar fazendo a mesma coisa que ele faz, uma prova de que todo mundo só quer a cadeira dele para não acabar com emendas de relator, para não acabar com fundo eleitoral, para não acabar com tudo que existe, mas para fazer uso disso e ser dono da máquina de propaganda que o Estado é. Uma prova disso é que nós poderíamos estar lutando pelas mudanças que a gente quer sem eleger ninguém, simplesmente pressionando o cara que está lá. Só que aí as pessoas precisariam parar com a polarização e falar, escuta, estoque regulatório para ontem nessa porra.
Mas a gente vai fazer isso? Não, por quê? Porque você não segue quem é razoável, você não segue quem faz sentido, você segue quem é impulsionado. E o cara que é impulsionado, ele tá falando com o dinheiro dessa máquina aqui do governo, que tá falando pra você que a culpa é de quem não acredita. Na pandemia as pessoas não estavam morrendo por falta de fé em Deus também? Olha que eficiente fazer isso. E agora as pessoas estão se afogando por falta de fé em Deus em Porto Alegre. Olha que conveniente e falar que a pessoa vai ter um lugar melhor depois para onde ela for porque ela mereceu, porque ela foi sacrificada pelo mal da humanidade. É muito fácil falar tudo isso. Agora, o quanto nós poderíamos pressionar esse Estado a fazer o que a gente precisa pra gente se foder menos, só que aí a gente precisaria de educação para todo mundo. Olha como o problema é complexo. Todo mundo precisaria escutar o que eu tô falando e entender, não que eu estou falando, tanto faz eu, foda-se eu. Todo mundo precisaria escutar essa conversa sobre estoques regulatórios e falar, caralho, é isso mesmo que a gente precisa. E aí massas na rua queimando o colchão falando, faz isso pra ontem, porque a gente vai auditar. E se isso fosse feito, talvez a gente não tivesse que estar passando por isso daqui essa semana. Compre arroz. Você vai ficar mais feliz com arroz na sua casa do que com ações da Itaúsa. Escreve o que eu tô dizendo. Fausto Coach.